Alô, galerinha do canal Bionline, da plataforma Bionline, tudo bem? Eu sou o professor Marcos André e na aula de hoje nós vamos falar sobre o nosso filo, sobre o filo dos cordados. Então, se você tem dúvida sobre o filo dos cordados, sobre a classificação, as características básicas, após a vinheta, acompanhe a nossa aula sobre o filo dos cordados. Alô, galera! Tudo bem? Nós, mamíferos, fazemos parte de um filo importantíssimo que é o filo dos cordados. E esse filo, ele traz algumas características básicas, são características exclusivas. Quando eu faço referência a característica exclusiva, significa dizer que ela é inerente a esse grupo de animais. Ou seja, para que você possa classificar o filo, o animal, como cordado, necessariamente ele apresentará essas características. E a aula de hoje, na verdade, ela é uma aula geral, onde eu vou mostrar para vocês quais são os critérios que você vai utilizar para classificar os animais no filo dos cordados. Vai utilizar aqui uma classificação mais tradicional e aí no decorrer da aula a gente vai mostrando isso para vocês. Então é fundamental que você fique até o final, acompanhe até o final para você entender quais são as características que são compartilhadas entre os mais variados grupos de animais que pertencem ao filo dos cordados e, acima de tudo, que você entenda a adaptabilidade. O primeiro ponto importante é você entender porque filo cordata vem da palavra notocorda. Então, todos os cordados apresentam notocorda. Mas existem características que são exclusivas e características que são básicas. As características básicas são triblásticos, pois são formados por 3 folhetos germinativos, apresentam 3 folhetos germinativos, ectoderme, mesoderme e endoderme. Enterocelomados, são celomados e a origem é de dobras do intestino, por isso o nome enterocelomados. São deuterostômios, pois o bastóporo dá origem ao ânus. Nós comentamos essas duas características numa aula anterior sobre introdução ao reino animalia. E apresentam simetria do tipo bilateral, então apresenta 2 planos simétricos. A partir do momento que você traça uma linha imaginária, você tem condições de separar esses 2 planos de simetria em todos os integrantes do filo dos cordados. E quais são as características exclusivas? Notocorda, fendas faringeanas, cauda pós-anal e o tubo neural dorsal. O que eu quero dizer com isso? Que essas características, por exemplo, triblástico, enterocelomado, deuterostômios e simetria bilateral, eu tenho condições de observá-la também lá nos equinodermos. Por quê? Porque a lava do equinodermo tem uma simetria bilateral. A característica marcante do equinodermo é a simetria radial secundária na fase adulta. Mas na fase larval ele tem essa simetria. Então essas características aí são compartilhadas. Mas para eu separar um animal e incluí-lo no filo dos cordados, ele tem que ter a notocorda, ele tem que ter as fendas faringeanas, a cauda pós-anal e o tubo neural. A notocorda é um bastão maciço de origem mesodérmica, e que em alguns cordados ele pode ser substituído pela coluna vertebral. As fendas faringeanas são importantes, pois elas possibilitam trocas gasosas, especialmente na fase, ainda durante o desenvolvimento embrionário. A cauda pós-anal ela pode estar associada a muitas funções, especialmente nos répteis, por exemplo, inclusive com função de defesa. E o tubo neural dorsal é uma característica marcante que você estuda na embriologia, porque quando há a neurula está associada à formação de uma placa nervosa, de uma placa neural, então ela invagina e aí o tubo neural fica com essa disposição dorsal. Na maioria dos animais ditos, entre aspas, invertebrados ou que não fazem parte do filo dos cordados, há cordões nervosos, porém tem uma disposição ventral. O nosso há uma disposição, especialmente no nosso caso fica mais notório, há uma disposição dorsal do nosso tubo neural. Então, quando eu analiso o filo dos cordados, eu preciso subdividi-los nas suas classes. Então, por isso que eu disse que daqui eu vou falar sobre mais uma metodologia clássica, tradicional de classificação. Então, nós temos aqui a assídia, que é um tunicado, que corresponde a um urocordado. O anfioxo, que é um cefalocordado. A feiticeira e a lampreia, que são os famosos agnatos, já que eles não apresentam mandíbulas, e são animais ciclostomados, pois apresentam uma boca circular. O tubarão, que é um peixe cartilaginoso. O tambaqui, muito comum aqui na região norte, por isso que eu representei, corresponde a um peixe ósseo.
o sapo, um anfíbio, a cobra corresponde a um réptil, as aves, e coloquei o ser humano como representativo aí de indivíduos da classe 2 mamífero. Então, esse cladograma eu já identifiquei para vocês as principais características, então nós vamos analisar o que é compartilhado e aquilo que define o grupo, tá? Para que você possa, numa situação de prova, trabalhar muito bem isso. Então, o primeiro ponto é entender, veja, que todos esses animais apresentam notocorda, fenda faringeana, cauda pós-anal e tubo neural. Então, essa característica inicial ela é comum. Perceba, o que está à direita é compartilhado. Então vejam só, a primeira característica que define o tunicado, que define a assídia, que define, né, os urocordados, é a notocorda restrita à cauda da larva. Então esses cordados são muito simples quando você observa um animal como esse, aquático, predominantemente marinho, a grande maioria céssio, existindo algumas espécies que são livre-natantes. Você vai olhar um animal como esse e jamais imagina como um cordado, porque na tua cabeça cordado você lembra de peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, a grande maioria eu estou falando, né? Então é difícil você olhar para um animal como esse e achar, porque ele tem um sifão inalante, ele tem um sifão exalante, é um animal filtrador, tá? Embora, no caso, a assídia já tenha um coração que vai determinar o transporte a movimentação de sangue pelo corpo do animal, eles não têm pigmentos respiratórios, então são animais muito simples, mas são classificados como cordados, pois apresenta a notocorda restrita à cauda da larva, por isso urocordados. Uro quer dizer cauda. Tunicado porque esses animais apresentam uma túnica, um envoltório externo, daí o nome tunicado também aplicado a esse animal, no caso, a assídia. Aí vem um detalhezinho importante. A partir de agora, a notocorda ela pode persistir na fase adulta. Então, a notocorda persistente, que pode persistir na fase adulta, ela engloba os demais animais. Por que eu fui enfático no pode? Porque a notocorda, muitas vezes, será substituída pela coluna vertebral. Muitas vezes, não é obrigatoriamente. Então, isso é importante para você. É claro que você vai perceber, me acompanhando até o final da aula, isso é importante que você acompanhe até o finalzinho, você vai perceber que alguns animais, embora façam parte do filo dos cordados, eles não apresentam vértebras. Você vai aprender isso, você vai entender isso, tenho certeza. Galerinha, a notocorda persistente na fase adulta é característico do anfioxo. O anfioxo é um animal muito estudado e muitas vezes você não sabe, ele é um modelo de estudo de desenvolvimento embrionário. Então, quando você estuda toda a embriologia, especialmente de cordados, você vai se debater, você vai estudar o desenvolvimento embrionário do anfioxo. Então, o anfioxo é um animal, um cefalocordado, ele recebe esse nome pelo fato da notocorda estar presente no adulto da cabeça à cauda. As fendas faringeanas são importantes. A notocorda é um eixo de sustentação desse animal, onde estão associados, por exemplo, os grupos musculares que formam os miótomos, um nome muito comum quando você estuda uma zoologia mais aplicada, mais pesada, mais densa, né? Mais conteudista. Então, às vezes, você tem essa preocupação de compreender o que são os miótomos. Eles vivem geralmente enterrados, são predominantemente marinhos, são animais também filtradores. Eles têm um endóstilo, que é uma estrutura bucal que serve, que auxilia ali para o processo de alimentação. Então, são animais bem interessantes do ponto de vista de estudo biológico, para estudar o modelo de desenvolvimento embrionário. E, nesse sentido, ele é fundamental. Ele é um cordado, ele apresenta a notocorda, ela persiste na fase adulta, da cabeça à cauda, e por isso eles são classificados como cefalocordados. A maioria dos autores, especialmente em ensino médio, classificam a assídia e o anfioxo como os protocordados. Agora, galerinha, vem comigo, ó. Crânio. Isso é uma forma de classificação muito interessante. Muitos autores preferem classificar em craniado e acraniado, ao invés de classificar em vertebrado e invertebrado. Então, crânio é uma estrutura, né, na região anterior que já faz uma proteção do nosso sistema nervoso central. Então, quando você analisa a presença do crânio, começam a apresentar crânio a feiticeira, a lampreia, o tubarão, o tambaqui, o sapo, a cobra, a ave e o homem. Veja, antes não tem crânio. Então, assídia e anfioxo são acraniados. Craniados são
feiticeira, lampreia, tubarão, tambaqui, sapo, cobra, ave e o homem. Beleza? Aí tem uma particularidade. A feiticeira, que é o peixe bruxa, é um animal, né, que ele se alimenta de alguns detritos e é interessante, é que ele tem várias glândulas mucosas que produzem um sebo que quando um predador tenta, de repente, caçar esse animal, ele consegue, né, fugir, ele se dobra literalmente. Por quê? Porque ele não tem vértebra, então ele é altamente flexível. E a sustentação dele é feita ainda por uma notocorda. Então a notocorda persiste no adulto, dando essa ideia de sustentabilidade. Agora, o que é interessante, pessoal? Tanto a feiticeira como a lampreia, tanto a feiticeira como a lampreia, elas não apresentam mandíbulas. Então elas são chamadas de agnatas e, portanto, apresentam uma boca circular. Daí o porquê muitos autores denominam de ciclóstomos, boca circular. A presença dessa boca circular, ela é importante. Vem comigo. As vértebras, de fato, passam a surgir a partir da lampreia. Então a lampreia, que muitas vezes ela se alimenta ali do sangue de alguns vertebrados aquáticos, tá? É um ectoparasita, ela consegue sugar, né, o seu alimento, ela já apresenta uma estrutura vertebral muito mais simples, mas o início da presença, né, o indicativo de presença de vértebras se dá a partir desse animal que é a lampreia. Galerinha, a partir de agora todos apresentarão mandíbulas. Veja, a mandíbula é ausente na assídia, no anfioxus, na feiticeira e na lampreia. Então, a partir de agora, todos apresentarão mandíbula. As vértebras são ausentes na assídia, no anfioxus, na feiticeira. Estão presentes a partir das lampreias. Portanto, se você está fazendo uma prova mais conteudista, aquelas de assertivas, 1, 2, 3 e 4, e aí o cara te coloca a seguinte afirmação, acompanhe meu raciocínio. Todo o cordado é vertebrado. A tua resposta é verdadeira ou falsa? Falsa. Por quê? Porque o fato de ser cordado é porque indica a presença da notocorda, mas não obrigatoriamente a coluna vertebral. As vértebras propriamente ditas começam a aparecer a partir da lampreia. Vem comigo, galerinha! As mandíbulas foram estruturas fundamentais que ampliaram a capacidade de obtenção de alimento e estão presentes a partir dos peixes cartilaginosos. O peixe cartilaginoso, como o tubarão, como a arraia, tem algumas características marcantes. Me acompanha. A boca é uma boca ventral. As fendas faringeanas estão desprotegidas pelo opérculo. E eles não apresentam, guarda isso, não apresentam a bexiga natatória. A bexiga natatória ela é fundamental porque ela permite a flutuabilidade de alguns peixes. Quem apresentará a bexiga natatória? Os peixes ósseos. Mas a característica marcante do peixe ósseo já é esse endoesqueleto prioritariamente ósseo. Prioritariamente, porque você sabe que nós temos cartilagem. Galerinha, o peixe ósseo já tem uma boca anterior, as fendas faringeanas já são protegidas, né? As brânquias já são protegidas pelo opérculo, apresentam a bexiga natatória e aí guarda informação. Existe um tipo de peixe ósseo que ele consegue se adaptar muito bem a regiões lamacentas com pouca quantidade de gás oxigênio. Por quê? Porque eles apresentam uma bexiga natatória bem desenvolvida e aí eles externalizam as suas narinas e capturam oxigênio atmosférico, armazenam nessa bexiga natatória. E por conta disso, esses peixes, chamados dipnóicos, como acontece com a piramboia, são também conhecidos como peixes pulmonados. Entenderam? Então a presença dessa bexiga natatória desenvolvida é interessante para capturar o oxigênio atmosférico, já que esses animais suportam essa variação de gás oxigênio, especialmente com a variação da maré. Então o peixe ósseo, ele traz essa novidade que é interessante, o endoesqueleto ósseo, mas ele também tem a particularidade de apresentar essa bexiga natatória. Agora, uma característica mais que é importante para vocês. A partir dos anfíbios surgiram as 4 patas. Então a gente pode definir os anfíbios como os primeiros tetrápodas. Galerinha, veja, quando eu faço referência aos peixes, eles são adaptados a viverem no ambiente aquático. Então eles têm um corpo fusiforme, eles apresentarão nadadeiras. Tudo bem? Nadadeiras, atenção para isso. As nadadeiras são adaptações dos seus membros para a locomoção em ambiente aquático. Galerinha,
cuidado, quando eu faço a transição do peixe ósseo para o anfíbio, já surgem 4 membros adaptados ao ambiente terrestre. Isso quer dizer que o anfíbio foi o primeiro a chegar no ambiente terrestre? Isso quer dizer que o anfíbio foi o primeiro a conquistar definitivamente o ambiente terrestre? Não são os anfíbios, os animais vertebrados que conquistaram em forma definitiva o ambiente terrestre. Daqui a pouquinho você vai estar comigo, eu vou te falar que grupo de animal foi esse e qual é a adaptação que permitiu. Agora, acompanhe meu raciocínio. O anfíbio, ele é provavelmente descendente de uma linhagem de peixe chamada de crossopterídeos. Eles desenvolveram nadadeiras mais musculosas. Como a competição no ambiente aquático era muito intensa, eles começaram a migrar um pouquinho aí no ambiente terrestre para obter comida. Só que eles voltavam para a água. Por que eles voltavam para a água? Porque a fecundação deles é externa, eles dependem da água para o processo de fecundação. Então, embora eles tenham sido os primeiros animais vertebrados, cordados, a literalmente chegar no ambiente terrestre, mas eles ainda dependiam, por isso o nome anfíbios, anfi2 biovida. Tem uma fase na vida terrestre e uma fase na vida aquática, predominantemente larval. Compreenderam? Tanto é verdade que as larvas respiram por brânquias. Já na fase adulta tem 2 formas de respiração, uma respiração pulmonar e uma respiração tegumentar. Então, esse início da conquista do ambiente terrestre também está associado ao desenvolvimento do pulmão. É claro que uma particularidade do anfíbio você precisa levar para a sua prova. O pulmão ele é pouco desenvolvido, ele não é tão eficiente. Então, a principal estrutura de respiração do anfíbio é a pele. Então, a pele do anfíbio é uma pele delgada, é uma pele rica em glândulas, ela é permeável, justamente para permitir essa troca gasosa, já que a respiração cutânea é a mais eficiente. Galerinha, é importante. Os peixes têm um coração com 2 cavidades, um átrio e um ventrículo. A circulação no peixe ela é simples porque passa uma única vez pelo coração e é completa porque não há mistura de sangue venoso com sangue arterial. Inclusive, o tipo de sangue que passa pelo coração do peixe é apenas sangue venoso. Então, ele sai do coração, vai em direção às brânquias, nas brânquias o sangue ele é oxigenado, vai para o corpo e retorna pela veia justamente para chegar no coração, no átrio do coração desse animal. Ele tem apenas um átrio e um ventrículo. Os anfíbios já têm 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. Só que há uma comunicação ventricular extensa, então o sangue ele chega venoso no átrio direito, vai para o ventrículo, ele sai do ventrículo em direção à pele e o pulmão e volta para o coração. E aí o que acontece? Quando ele chega no ventrículo, que é um ventrículo único, há mistura de sangue. Então, por mais que o sangue passe 2 vezes pelo coração de um anfíbio, há mistura de sangue venoso com o sangue arterial, sendo, portanto, uma circulação do tipo incompleta. Me acompanha agora, galerinha. Nós sabemos que os répteis foram fundamentais e foram, de fato, aqueles cordados que conquistaram o ambiente terrestre. E a justificativa é simples. São animais que apresentam ovo amniota. Significa dizer que tem amnion. Tem amnion. O amnion é uma bolsa preenchida por um líquido, o famoso líquido amniótico, que protege o embrião contra a dessecação, contra choques mecânicos. E a presença desse amnion foi decisivo para a conquista do ambiente terrestre. Além disso, a fecundação do réptil é uma fecundação interna. Alguns são ovíparos, alguns outros também são ovovivíparos. Então esse ovo com casca e anexos embrionários, como também o alantoide, que serve para armazenar excretas e permitir a troca gasosa, foram fundamentais para a conquista do ambiente terrestre. Os répteis apresentam uma pele queratinizada, espessa, um couro, pessoal. Isso é importante porque ele precisa ter esse revestimento impermeável, já que a troca gasosa dele, quem faz é o pulmão, então ele já apresenta um pulmão bem desenvolvido. Tudo bem, pessoal? Alguns répteis são ápodes, como acontecem com as cobras. Isso é uma adaptação ao modo de vida dela. Fiquem atentos a esse detalhezinho, que isso é importante para a gente. E algumas cobras são peçonhentas ou venenosas. Não esqueçam, já temos essa aula gravada. Quando há um acidente com cobra, você não vai tomar vacina, você vai tomar soro, já que o soro tem os anticorpos e é uma imunização passiva. Uma linhagem de réptil desenvolveu penas
e aí diferenciou para as aves. Toma muito cuidado, eu acabei passando, mas eu vou falar agora. O réptil tem um coração com 3 cavidades, segundo alguns autores. Outros dizem que são 4 cavidades, porém incompletamente separadas. Por quê? Porque lá no ventrículo existe já um septo parcial, tanto é que chamam isso de septo de Sabatier. Então, quando você trabalha com os répteis, atenção, os répteis apresentam circulação dupla e incompleta, a mistura de sangue venoso com sangue arterial. E além disso, há um outro fator importante que a gente precisa levar em consideração. Fixe aqui em mim, pessoal. Mesmo nos crocodilianos, que já há essa divisão ventricular completa, há mistura de sangue. Porque nas crossas aórticas desse animal existe um buraquinho chamado de forame de Panizza. E é lá que há mistura de sangue venoso com sangue arterial. Galerinha, vamos dar continuidade. Então, ovo amniota você vai encontrar em réptil, ave e mamífero. Então, essas três classes plenamente adaptadas ao ambiente terrestre. Ovo amniota com penas, vamos diferenciar para as aves. Alguns pesquisadores colocam a ideia do Archaeopteryx como sendo a transição dos répteis para as aves. As aves são cordados especiais, muitos deles adaptados ao voo. Para que elas possam voar, ossos pneumáticos, são ossos ocos, não apresentam dentes. Não é à toa que elas apresentam o papo e a moela como diferenciação do seu trato digestório para permitir o armazenamento e a digestão mecânica dos nutrientes. Cuidado, os sacos aéreos também são estruturas relacionadas aos ossos pneumáticos e aos pulmões de uma forma geral que armazenam ar, contribuindo para a redução da densidade e favorecendo o voo. A presença das penas aumenta o volume, diminui a densidade, favorece o voo. Mas eu não posso falar que todas as aves vão voar. Existem as aves que são chamadas de ratitas e as aves que são denominadas carenatas. As carenatas apresentam uma estrutura chamada de quilha ou carena, que divide o peito de maneira anatômica, diminuindo a resistência do ar e favorecendo o voo. Esses animais também são ovíparos, o que mostra, a formação desse ovo com casca e representa também a adaptabilidade ao ambiente terrestre. Agora, galerinha, a presença do diafragma, a presença da glândula mamária, a presença do pelo ratifica a classe dos mamíferos. Marcos, eu posso falar de placenta? Não, porque alguns autores citam, por exemplo, em algumas espécies de tubarões, a existência da placenta. Então não pode ser um critério utilizado como referencial para definir a classe dos mamíferos. Diafragma é exclusivo dos mamíferos. Glândulas mamárias e os pelos também são utilizados para esse critério. Galerinha, as aves e os mamíferos apresentam coração com 4 cavidades, todos separados, circulação dupla e completa. Mais ainda, vem comigo, me acompanha. Peixes, anfíbios e répteis apresentam temperatura corporal variável, são pecilotérmicos. Aves e mamíferos são homeotérmicos, temperatura corporal constante. Atenção! O fato da pecilotermia faz com que, por exemplo, os anfíbios diminuam a diversidade em ambientes mais frios. Então, em regiões mais frias tem menor biodiversidade, menor diversidade de sapos. Por quê? Por conta da variação de temperatura. Então, como ele não suporta essa variação de temperatura, automaticamente isso limita essa distribuição, de espécies de anfíbios. Isso também acontece com répteis, isso também acontece com os peixes. Então tomem muito cuidado, galerinha, com alguns critérios que são importantes. Vem comigo, vem comigo, ó. Presença de vértebras, quem tem? Lampreia, peixe cartilaginoso, peixe ósseo, anfíbio, réptil, ave e mamífero. Mandíbula, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Endoesqueleto ósseo, peixe ósseo, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Tetrápodas, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Ovo amniota, répteis, aves e mamíferos. A presença desse ovo ratifica a conquista do ambiente terrestre. Cuidado! Então, o animal, o cordado que iniciou a conquista do ambiente terrestre foram os anfíbios. Mas quem conquistou de forma definitiva o ambiente terrestre foram os répteis. E essa característica, o ovo amniota,
foi mantido em aves e mamíferos. Não esqueçam que os mamíferos são divididos em prototéria, como é o caso, por exemplo, do ornitorrinco, que não tem placenta, inclusive ele é ovíparo. Metatéria, como os marsupiais, como o canguru, que tem aquela bolsinha bem fofinha, aí o filhotinho nasce, vem e termina o seu desenvolvimento dentro do marsúpio. E os eutéria, que são placentários. Então a placenta ela é interessante porque ela realiza várias funções, como a nutrição, a excreção, a respiração, e por conta dessas 3 funções desempenhadas pela placenta, 2 anexos embrionários são reduzidos nos mamíferos placentários, que corresponde ao saco vitelínico e corresponde ao alantoide. Cuidado, cuidado, somos amniotas. Então o nosso embrião ele fica mergulhado no líquido amniótico que protege contra choques mecânicos e dessecação. Continue me acompanhando, assistindo as minhas videoaulas, me acompanhe nas minhas redes sociais, acesse a minha plataforma www.bioonline.com.br e vamos juntos trabalhar muita biologia para você arrebentar nas suas provas.